Olá, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Eu tenho uma palavra especial pra gente hoje. Eu acabei de acordar, já inspirado e vim correndo para gravar esse vídeo. Eu quero falar sobre crianças. Você deve lembrar ali no texto de Mateus, no capítulo 2, versículo 14. Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. O anjo de Deus falando com José, supostamente esposo de Maria, pai de Jesus, dando instruções específicas a respeito da criança. Essa criança era a semente de Deus, Jesus na terra, o início, oficialmente, se eu posso dizer assim, de um reino, de uma nova mentalidade a ser estabelecida. Um governo estava sobre os seus ombros, ou seja, um reino, o reino de Deus que é chegado. A mensagem que Jesus prega, nenhuma outra. A única mensagem que Jesus pregou, o reino de Deus é chegado, porque ele é o princípio desse reino. E Jesus, como semente, precisa estar vivo. Deus, como semeador, quer que sua semente esteja viva. Ele não quebra nenhuma lei, nenhum princípio de semeadura. Mas Herodes, representante do mundo, consequentemente de Satanás, sabe do evento que está para ocorrer e ele procura cancelar o que está para acontecer. Ou seja, matar a semente que Deus plantou. Isso me informa que o sistema do mundo, consequentemente Satanás, sabe das sementes que você tem para plantar e ele procura cancelá-las ou matá-las antes mesmo que elas possam brotar. Na verdade, na questão da semente financeira, ele trabalha antes mesmo que você tenha o desejo de plantá-la, para que não ocorra o crescimento e, consequentemente, o sucesso, o que a gente chama também de bênção. Tudo bem, até aí. Jesus era essa criança. Alguns de nós somos pais e mães, ou iremos ser. E o sistema que vivemos, esse sistema capitalista, democrático, que parece lindo e maravilhoso, ele vai nos forçar a, de certa forma, abandonar a nossa criança. No Brasil nós temos uma lei de 4 meses de licença maternidade. Para o pai, se eu não me engano, são apenas 5 dias. Tudo bem, a mãe é importante nessa fase, talvez a mais importante. 4 meses não é suficiente. O que a gente vem estabelecendo como cultura mundana é de amamentar até quando eu não voltar para o trabalho. E aí quando essa mulher volta para o trabalho, ela começa a deixar leite, quem sabe em garrafinhas, às vezes não, às vezes vai começar a entrar produto industrializado. Se eu não cuidar bem dessa criança, pelo menos até os 2 anos de idade, dando leitinho, o mesmo leitinho que a Bíblia fala, espiritual e físico, ela vai ter imperfeições, alergias, por exemplo. Da mesma forma no espiritual, se esse novo nascido, o nascido de novo, ou chamado novo convertido, não for cuidado com leitinho nos primeiros 2 anos, ele vai ter imperfeições no seu crescimento, ou vai ter vícios de coisas que não pertencem a ele. E não é desejo de Deus que isso aconteça. Muito bem. Na igreja, há uma concentração grande de gerar crianças, ou seja, ganhar pessoas. Pouca atenção naqueles que são ganhos. E aí a gente ou termina com gente com imperfeições, defeitos que poderiam ser evitados, ou com gente morta, semente cancelada, porque não houve cuidado e elas morreram. Muito bem. E aí a gente continua esse processo, traz de volta para o mundo físico, para as pessoas. Por que que o sistema
me induz ou quer mudar a minha mente para que eu volte imediatamente para o trabalho. A criança é a semente de um homem e de uma mulher. É uma das coisas mais importantes que podem ser feitas ou criadas através de um relacionamento de homem e mulher. É todo o interesse de Deus. Existem algumas coisas que devem ser planejadas antes para que essa criança chegue com condições favoráveis. Não estou falando exatamente de finanças. A gente vê que a criança Jesus nasceu no lar que finanças não era um grande sucesso, onde ela ficou os primeiros dias, onde ela morou, mas existia uma estrutura básica. E mais do que isso, existia toda uma receptividade dos pais em relação à criança. Ela já era amada. Isso é preciso acontecer, é um fato. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai lá no livro de Êxodo, e a gente vai ver no capítulo 1, na parte B do versículo 8, vai dizer: o antigo faraó que não conheceu José, ele diz o seguinte: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Crianças são sementes, é como se fossem, como eu disse esses dias, caroços ou caroços de manga. Ela já é uma mangueira, ela só precisa das condições adequadas. Então, quando eu tiro o direito da criança de ficar com sua mãe, de ficar com o leitinho materno, de viver aquela fase de crescimento, eu estou condenando essa criança a um insucesso ou à morte. Ou seja, exatamente aquilo que Herodes queria, que matasse Jesus, porque ele quer matar a criança, ele quer matar a semente, o mundo quer matar a semente de um plano de Deus. Que plano é esse? Eles estão crescendo muito rápido. E aí no versículo 11, por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, para gerar um desânimo. Versículo 12, porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Ótimo, nada pode impedir a obra de Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus. Versículo 14, fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eram maltratados com crueldade. Porém, aqui a gente vê fabricação de tijolos. Agora temos fabricantes, gente que pega terra e transforma em tijolo, ou seja, pega uma matéria-prima e transforma num produto final. Isso é empreendedorismo. Gente que pega nas construções, gente que constrói. Existe um terreno, não existe nada, daqui a pouco existe uma casa. E gente nas plantações, agricultor. Então a gente vê fábrica, a gente vê plantação e a gente vê construção civil. Nesse tempo de escravidão, Deus já vinha trabalhando com o seu povo, usando os egípcios para ensinar o seu povo como desenvolver coisas. Ou seja, esse tempo que você é empregado, você está aprendendo como desenvolver isso que a sua empresa produz. Então, voltando lá, quando eu sou quase que forçado a voltar ao trabalho, a abandonar a minha criança, é porque o sistema capitalista me impõe dessa forma. Eu preciso estar preparado para quê? Para que quando essa criança chegue, ela tenha sim todo o meu cuidado, toda a minha atenção, mas que eu já tenha um plano empreendedor, onde eu vou empreender para gerar riquezas. E essas riquezas são essas que já estão nas suas mãos, dentro de você. Talvez você tenha um talento no artesanato, talvez você tenha grandes sacadas em agricultura, mas você diz: mas eu moro na cidade. Existem várias formas de plantar na cidade, garrafas PETs, várias coisas. E a gente pode fazer uma grande criação, por exemplo, uma grande plantação de cebolinha verde. É um espaço muito pequeno numa garrafa PET, e se você tem ali 100, 200 delas, você tem uma boa colheita, e isso gera valor, gera riqueza. Mas enfim, você pergunta a Deus
o que é que ele tem te dado. Perceba o seu talento e aplique. Quem sabe alguma coisa que você vai fazer tiaras para crianças, vai postar na internet. Quem sabe é um outro tipo de negócio, eu não sei. Isso você vai descobrir com Deus. Então o que isso vai fazer? Vai fazer com que eu continue com minha criança, empreendendo, gerando riqueza, gerando sustento. E a minha criança não vai morrer porque eu vou estar ali junto com ela dando esse leite básico. No versículo 16 a gente vai observar o seguinte, uma ordem. Façam o seguinte, se nascer um menino matem, mas se nascer uma menina deixem que viva. Era uma ordem de Faraó para as parteiras. Por que se nascer um menino matem? Por que quiseram matar o menino Jesus? Porque meninos, eles podem ser dominantes. Eles podem mudar a mentalidade de uma geração. Moisés, José, Paulo, Jesus. Eu não estou dizendo que mulher não mude, mas a preocupação daquela época era com meninos. Meninos são importantes, eles são sementes de Deus. Quando o inferno quer matar e maltratar tanto as crianças, é porque elas são sementes de Deus. Quando eu observo hoje, há 2016 anos após Jesus, aproximadamente, ainda continua uma grande matança de crianças. Estratégias diferentes, são os maus tratos, são os maus cuidados, são as crianças sendo secundárias ou terciárias ou ainda até pior, porque os pais estão presos, como esses israelitas no Egito, no sistema, escravizados, maltratados para conseguir o próprio sustento. Observe que a criatividade já está dentro desse povo, já está dentro de você. Às vezes, Deus vai usar gente que não compartilha da confiança em Deus, como os egípcios, para te mostrar, para te dar a luz daquilo que é preciso ser feito, de como se faz alguma coisa. E o fato único desse povo te colocar, que está sobre você, te colocar para desenvolver as tarefas, é como se você estivesse ganhando para aprender. Todos os erros que você cometer e todos os erros que você observar o seu patrão cometendo, eles vão te treinar a não cometer os mesmos erros no seu empreendimento. Então, quando eu começo a dominar, igual Deus me pede lá em Gênesis, domine sobre os peixes, sobre o céu, sobre a terra, não domine sobre pessoas, mas, ou seja, domine, seja uma autoridade na sua área de influência, a área que você foi influenciado por Deus, aquele talento único que Ele colocou em você, algumas pessoas muito mais de um talento, para quê? Para que você seja autoridade naquilo e, consequentemente, seja quem você foi criado para ser. Quando eu faço isso, riquezas vão me seguir, porque eu entro no meu propósito. Quando eu entro no meu propósito, as riquezas vêm atrás de mim. Quando eu entro no meu propósito, existe obediência. Você deve lembrar que nesse livro, em Deuteronômio, vai dizer, se obedecer, as bênçãos te seguirão. Mateus 6,33 vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas te seguirão. Então, quando eu obedeço, quando Deus é a prioridade, no entendimento de quem eu sou e para onde eu vou, entendendo isso dele, por ele, ou seja, através dele e para ele, o destino final, ou seja, a construção de um reino, todas as coisas vão cooperar para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Jesus vai dizer, aqueles que obedecem aos meus mandamentos são os que me amam. Você está entendendo? Então, a obediência tem tudo a ver com o sucesso. Você fala, sim, mas você é muito pouco comparado a algo muito maior do que você, do que eu, que é o reino de Deus, que é o que Jesus pregava. No reino de Deus não existe essa escravidão, não existe esse maltrato com as crianças. É preciso que eu e você iniciemos essa mudança de mentalidade já a partir de agora.
o que Jesus prega: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos significa o quê? Mude a sua forma de pensar. Se você pensa, por exemplo, como um escravo, como um empregado, como alguém mesmo sendo maltratado, busque ao Pai, a Deus. Ele tem os recursos, ele informa que ele é o dono do ouro e da prata. Apresente para ele a sua petição. Se você não sabe, peça informação: Deus, quem eu sou? Eu nasci para fazer o quê? Qual é o meu grande talento? Entendido isso, agora diga: Deus, o Senhor dono do ouro e da prata, estamos começando uma empreitada. Eu preciso do seu patrocínio. E pedir e não recebeis, porque pedir mal para os seus próprios deleites. Então, quando eu entendo essas coisas que eu acabei de dizer, esse último versículo ele fica para trás, ele não faz parte da minha vida. Ele vai entrar o versículo que diz: pedir e dar-se-vos-á, porque você vai estar sintonizado, ou seja, encaixado no propósito do reino. Você vai estar vendo a vida sob uma perspectiva do reino. Então, com isso, para a gente tentar finalizar, os seus filhos, ou filho ou filha, você já vai criá-los, cuidar deles, com um cuidado especial de que você está preparando um Jesus. Da mesma forma que José e Maria prepararam Jesus, deram todo o cuidado para que ele pudesse crescer saudavelmente, é a mesma coisa que você quer fazer. Você quer dar o melhor que você pode, você quer deixar de ser escravo, empreender. Você pode ter uma microempresa, ou talvez nem empresa, mas você quer fazer algo que gere riqueza. Comece pequeno. Sempre é preciso dar o primeiro passo para depois dar o segundo passo. Numa escada existem degraus, mas para me chegar naquele último eu preciso subir nesse primeiro. E assim que possível o segundo e o terceiro. Ele pode ser um processo muito gostoso se eu tiver em mente que é um processo. Se eu tiver em mente que eu ainda não estou no topo, ele pode ser bem desgastante e doloroso. Mas enfim, eu espero que eu esteja conseguindo comunicar o que eu estou sobre crianças, sobre essas sementes que estão crescendo. Elas se aplicam a várias coisas da sua vida, mas o que eu queria deixar de especial, de foco principal, são verdadeiramente crianças. O seu filho, a sua filha, que precisa do seu cuidado. Você, mãe, que precisa do seu leite, que precisa de vocês, pais, estarem juntos com eles a todo o tempo, a todo momento, porque é a maior riqueza que Deus colocou na sua mão, é o seu filho ou a sua filha. Você está preparando um campeão, ou não, se você tiver com uma mentalidade presa, com uma mentalidade mundana dos egípcios, você vai estar preparando uma outra espécie de gente, mas o desejo de Deus é que você prepare campeões. Isso é tão importante que você vê, por exemplo, José foi colocado numa família egípcia, lá no faraó, naquele sistema para quê? Para ele adquirir cultura, para que ele adquira conhecimento, para que ele adquira uma boa alimentação, para que ele seja bem tratado. Por quê? Porque era semente de Deus para transformar a vida de todo um povo. Ele iria vir com uma mente diferente daquele milhão de pessoas que viviam ali naquela época, do povo de Deus, os israelitas. O único capaz ou capacitado para desenvolver a tarefa que Moisés desenvolveu era ele mesmo, porque a mentalidade dele não era de dominado, era uma mentalidade de domínio. Alguém que exerce autoridade. É a mesma autoridade que Deus pediu ao homem em Gênesis. Então Deus usou outros homens, outro sistema, ou seja, o egípcio, para que fosse treinado e implantado em Moisés essa mentalidade. E é óbvio que a gente sabe que depois que ele sai do palácio, ele tem agora um outro treinamento para reprogramar sua mente de acordo com o coração de Deus, como que Deus pensa, como que Deus age. Mas aquele grande lance do domínio já estava sobre Moisés, tanto que ele se torna pastor de ovelhas. Ovelhas são muito dóceis, mas de certa forma é preciso ter um domínio para direcioná-las. É um domínio diferente de escravizá-las, como Faraó, os egípcios faziam com eles lá no Egito. Tá joia? Então o seu filho, a sua filha é sua prioridade. Invista tempo, invista alimentos saudáveis, invista cuidados, invista leitura desse livro e de outros livros pedagógicos, nutricionais.
livros que vão te trazer informação de como você ser um melhor você, para você investir no seu filho e o seu filho se tornar melhor do que você. Essa é uma vontade de Jesus. Ele vê, a gente pode chamar os apóstolos, os 12 de filhos espirituais, e ele tem um desejo que ele diz: coisas maiores do que as que eu fiz vocês farão. Porque todo pai, ele quer que o filho seja mais. Não existe temor, não existe medo, não existe arrogância nem prepotência de que essa criança seja mais. Então, depois que você tem um filho ou uma filha, todo o seu coração ele se volta para o seu filho, para que ele cresça nas melhores condições, nas condições mais favoráveis. Ou seja, o que você está fazendo? Você está derramando favor sobre a vida do seu filho. Para a gente encerrar, para você ter um ótimo dia, o Pai, Deus, você, o Filho, todo o foco dele, toda a atenção e o afeto dele estão sobre você, para que você seja um sucesso, para que você seja tão lindo quanto Jesus, porque Jesus é o primogênito. Então quer dizer que você é um como ele, e coisas maiores do que as que ele fez, você vai fazer. Essa é a expectativa do pai sobre a família, sobre os filhos, sobre as filhas. E o pai dá o melhor que ele pode. Ele vem colocando favor sobre sua vida. Talvez você não tenha percebido isso até agora. Então confesse que ele é seu pai e deixe que ele derrame favor sobre sua vida. E talvez mais importante, obedeça à Constituição. Está escrita, é preciso ler. Se for muito difícil, leia Mateus. Esse é o livro do Evangelho. Tá joia? Eu vou parar por aqui porque está ficando longo. Eu espero que tenha sido de útil proveito e a gente se encontra numa próxima vez. Quem sabe amanhã, se Deus assim permitir. Grande abraço e até amanhã.